Graça e paz, galerinha, tudo bem com vocês? Comigo eu tô bem, tô morrendo de saudade de vocês, hein? Então, eu sou a tia Cris e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a ressurreição de Jesus. Então vamos lá? Chama a mamãe, chama o papai, pede aí para pegar a Bíblia. Pois é, a gente tem que ler a palavra, não é verdade? Então, pede a mamãe e o papai para pegar a Bíblia de vocês e abrir em Marcos 16. Marcos, capítulo 16. Vai falar sobre a ressurreição de Jesus. Mas antes, a tia vai passar para vocês um desenho. E vocês vão assistir e depois a gente vai falar um pouquinho, tá ok? Aguenta aí. Olá, crianças! A história de hoje se chama Ele está vivo. O verso para decorar está no livro de Marcos, no capítulo 16, verso 15, e diz: Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. A mensagem é: servimos a Deus quando falamos aos outros sobre Jesus. Você já recebeu uma boa notícia e quis compartilhar com alguém? Talvez você mal pudesse esperar para contar para outra pessoa, né? Maria Madalena esteve entre os primeiros a ficarem sabendo que Jesus tinha ressuscitado, e ela também mal podia esperar para contar para todo mundo. Era domingo de manhã, depois do sábado mais difícil da vida dos discípulos de Jesus. Ele tinha morrido apenas algumas horas antes do pôr do sol de sexta-feira. Seus tristes e chorosos discípulos o tinham colocado em uma tumba que pertencia a José de Arimateia. Então, rapidamente foram para casa para observarem o sábado. As mulheres que haviam estado junto à cruz desejavam servir a Jesus cuidando do seu corpo. Elas tinham acompanhado e observado onde o seu corpo havia sido colocado na tumba. Viram que uma pesada pedra fora colocada para lacrar a abertura da sepultura. Elas também tinham descansado no sábado, mas ao despontar o dia, na manhã de domingo, elas se apressaram para ir à tumba. Os perfumes que elas levaram eram para ungir o corpo de Jesus, e elas pensavam: quem rolará a pesada pedra para nós? Elas não sabiam que um anjo já tinha estado ali. Através de um poderoso terremoto, o anjo tinha rolado a pedra e, em nome do Pai, tinha chamado Jesus à vida novamente. As mulheres tremeram à vista da tumba aberta e corajosamente olharam para dentro dela. Um anjo, brilhando com a glória do céu, conversou com elas e disse: Não temam, eu sei que vocês estão à procura de Jesus. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Vão rapidamente e contem aos seus discípulos: Jesus está indo para a Galileia e vocês encontrarão com ele ali. Você pode imaginar o espanto delas? Depois de tudo o que tinha acontecido naqueles dias, as mulheres provavelmente não souberam o que pensar. A Bíblia diz que, com temor e grande alegria, elas se apressaram para contar aos outros o que tinha acontecido. Dá para imaginar as mulheres derrubando os frascos de perfume com o espanto que elas tiveram? Consegue vê-las correndo de volta para a cidade tão depressa quanto podiam? Acha que elas transbordavam energia? Naturalmente que sim. Você pensa que elas estavam entusiasmadas? Sem dúvida. Nada podia detê-las. Elas precisavam transmitir as boas novas de que Jesus tinha ressuscitado. Hoje, temos a honra de compartilhar com o mundo aquela mesma mensagem. Antes de Jesus partir da terra para retornar ao céu, ele disse aos seus seguidores: Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. E você, está pronto para contar as boas novas sobre Jesus para todo mundo? Gostaram de assistir o desenho? Então, vocês viram que Jesus ele morreu, mas ele também
ressuscitou e hoje ele ainda está vivo, mas ele mora no nosso coração, na verdade. Mas vocês sabem por que aconteceu tudo isso? Vamos lá. Deus, ele tinha um plano muito bom, esse plano de Deus, top de linha, para nossa vida. Acontece que nós somos filhos de Deus e Deus ele preparou um lugar muito especial para nós, para a gente poder estar com Ele em todos os momentos. Esse lugar é o céu. Esse coração amarelo, ele representa o céu. Lá em Apocalipse, deixa eu te botar aqui. Lá no livro de Apocalipse, diz que Deus ele preparou o céu muito lindo, com ruas de ouro, com mar de cristal e um lugar maravilhoso para a gente morar. Aqui está escrito céu. Um lugar maravilhoso para a gente morar e viver com ele para sempre. Eu quero morar para sempre no céu, vocês querem? É isso aí. E aí, Deus ele preparou o céu para a gente morar. Mas acontece que teve uma vez que a gente pecou. O homem pecou. Todas as vezes que a gente pensa alguma coisa, que a gente fala alguma coisa, ou que a gente faz alguma coisa que não agrada a Deus, nós estamos pecando. Isso se chama pecado. E o pecado, ele é uma coisa que nos afasta de Deus. Ele nos afasta da presença do Espírito Santo. E ele mancha o nosso coração. Assim, olha. E o nosso coração, ele fica sujo. Muito sujo. A Bíblia diz, lá em Romanos 3, 23, que todos pecaram. E todos nós precisamos do Senhor, precisamos da graça de Deus. Não é verdade? Mas a Bíblia diz também que Jesus, que Deus, na verdade, ele amou o mundo de uma maneira tão grande, mas tão grande, que ele deu o seu único filho. Ele só tinha um filho e ele deu esse filho para morrer no nosso lugar, para nos salvar. Pois é, para nos salvar e nos perdoar de todo pecado. E aí, quando Jesus derramou o sangue dele por nós, vou botar aqui. Quando ele derramou o sangue dele por nós, lá naquela cruz, ele morreu e ele ressuscitou. Quando ele ressuscitou, eles colocaram ele num túmulo. Mas no terceiro dia, quando eles foram ao túmulo ver, não tinha nada e não tinha mais ninguém, porque Jesus ele tinha ressuscitado. E como ele já tinha falado, ele iria morrer, mas ele iria ressuscitar. E ele ressuscitou para nos mostrar que ele é poderoso para nos salvar e nos perdoar de todos os nossos pecados. E aí, quando Jesus morreu e ressuscitou, quando a gente aceita Jesus e confessa Jesus para todo mundo e a gente acredita no nosso coração que Jesus é o nosso Salvador, o nosso coração, ele fica limpo. Pois é, somos perdoados de todo o nosso pecado. E então, depois que a gente é perdoado, nós podemos ter uma esperança. Vocês sabem que esperança é essa? Vamos pensar. Então, quando Jesus morreu, morreu no nosso lugar e ressuscitou no terceiro dia, nós passamos a ter novamente a esperança de poder ir morar no céu com Jesus. Mas a gente não vai morar no céu sozinho, não é verdade? Eu não vou sozinha para o céu. Então,
a Bíblia também nos fala que nós temos que dar frutos, muitos frutos. Lá em João, no capítulo 15, vai dizer que Jesus, ele é a videira verdadeira. E nós, se nós estivermos nele, com ele, se a gente acreditar que ele é o nosso Salvador, nós vamos ter tanta alegria que a gente vai querer levar também os nossos amigos, a gente vai querer levar o nosso papai, a nossa mamãe, todo mundo para o céu junto com a gente. E aí nós podemos dar frutos. Todo mundo que está grudadinho com Jesus dá muito fruto. E Jesus, ele fica muito alegre com isso. O Papai do Céu, ele fica muito alegre com isso. Porque nós, novamente, quando aceitamos a Jesus, temos a esperança de ir morar no céu e viver para sempre com Jesus. E não só a gente, mas também os nossos amigos, os nossos parentes, nossos vizinhos, todo mundo que a gente conhece, não é verdade? Não é verdade? É isso aí. Então, galerinha, nós somos cristãos, somos seguidores de Cristo e todas as vezes nós temos que ler a palavra, nós precisamos orar, porque se a gente não fizer isso, a gente também não tem como dar fruto, né? A gente tem que andar com Jesus e Jesus, ele nos orienta a ler a Bíblia, a orar, pois é, e a amar o nosso próximo como nós amamos a nós mesmos. Então, recapitulando, Jesus, Deus, ele tinha feito o céu para nós, mas a gente fazendo coisa errada, respondendo a mamãe, respondendo o papai, fazendo malcriação, a gente sujou o nosso coração com o pecado. Porém, Jesus, ele deu o seu sangue para nos salvar e nos purificar. Ele morreu numa cruz, como essa, foi enterrado, mas ele ressuscitou no terceiro dia. Olha que não tem nada e não tem mais ninguém aqui, porque Jesus está vivo. Nosso coração, ele foi limpo. Com o sangue de Jesus, ele foi limpo. E hoje nós temos a esperança de poder dar muito fruto e ir para o céu, não só a gente, mas com todos os nossos amigos, parentes, vizinhos, com todo mundo. Então, galerinha, a nossa atividade de hoje, vocês vão pegar uma folha e vocês vão desenhar como que vocês imaginam que é o céu. Sim, chama a mamãe, chama o papai, pede para eles lerem para vocês Apocalipse, contarem para vocês como é que é a história lá em Apocalipse, capítulo 21 e 22. Vocês vão pedir para eles lerem, depois vocês vão desenhar como que vocês acham que é o céu, como vocês esperam que seja no céu. Pois é, vai ser muito bom, não é verdade? Imagina ruas de ouro, mar de cristal, aquele monte de pedras preciosas, muito linda, muita lindeza lá no céu. E principalmente, a gente nunca mais vai chorar, porque Jesus, ele vai tirar toda a nossa tristeza, toda a nossa dor, essas doenças que estão por aí pelo mundo, não vai ter nunca mais lá no céu. Então vocês imaginam que alegria, não é verdade? Então, galerinha, chama o papai, chama a mamãe, chama a titia, o vovô, a vovó, quem estiver pertinho de vocês, pede para contar essa historinha. Depois vocês vão pegar uma folha e vão desenhar como vocês acham que é o céu. Depois que vocês fizerem isso, a tia quer que vocês orem antes de dormir por alguém que vocês conhecem que ainda não serve a Jesus. E depois vocês vão pedir ao Papai do Céu para dar uma oportunidade para vocês falarem de Jesus para essas pessoas que ainda não conhecem a Ele. Porque, como a tia falou, a gente tem que orar, a gente tem que jejuar, a gente tem que ler a Bíblia, tem que obedecer o papai e a mamãe, mas a gente também precisa dar frutos para Jesus
chamando todos os nossos amigos, os nossos parentes que ainda não conhecem Jesus, tá bom? A gente pode chamar para orar, pode chamar para ir para a igreja, a gente pode orar por eles. Então, vocês vão orar por alguém, tá ok? Então, galerinha, essa é a nossa aula de hoje. Beijo pra vocês. Tia Cris tá morrendo de saudade, tá beleza? Tchau!